E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai começar a parte de Windows 10, certo? Bom, o Windows 10, gente, no que é cobrado em provas de concursos públicos, ele é muito parecido com o Windows 7. Aliás, esse é o primeiro concurso da FUMARC, né, pelo menos que eu preparo o pessoal, que é cobrado o Windows 10. Normalmente é cobrado o Windows 7 mesmo, até porque ele é o mais cobrado. Ainda até um tempo atrás era o mais usado. Hoje o Windows 10 já passou na frente dele, até porque a Microsoft já soltou uma notícia de que vai deixar de atualizar o Windows 7. Tá ok? Então, pessoal, aqui eu coloquei só uma introdução, né, do que é sistema operacional. Normalmente a gente fala assim, o que é sistema operacional? Aí as pessoas falam assim, sistema operacional é o Windows. Mas não. É a mesma coisa que você virar e falar assim, o que é um carro? Aí você vira e fala assim, é o Palio. Não. O Palio não é a definição de carro. O Palio é um modelo, é um exemplo de um carro. O Windows é um exemplo de sistema operacional. Assim como nós temos o Linux, Unix. Já ouviram falar no Linux? E o Android? Já ouviram falar no Android? Tem gente que fica falando, comprei um Android. Fala assim, o quê? Né? Na verdade, você comprou um smartphone que utiliza o sistema operacional Android. Aí tem o iOS, que é usado no iPhone, e por aí vai. Então nós temos vários sistemas operacionais. Mas afinal de contas, o que é o sistema operacional? Bom, você precisa entender, presta atenção agora, hein? O sistema operacional é o principal software de um computador. Todo computador necessita de um sistema operacional. Mas por que todo computador precisa de um sistema operacional? Vou te explicar aqui agora. Porque as funções de um sistema operacional são... Olha aqui, gente. Gerenciar o que é hardware, gente? Peças. Então, você só usa as peças do seu computador porque quem te permite isso? Sistema operacional. Ele também gerencia o quê? O software, ou seja, você só usa Word, Excel, PowerPoint, você só usa Google Chrome, Internet Explorer, porque o sistema operacional permite. E de mais a mais, olha aqui, pessoal, serve de interface para que o usuário possa interagir com o sistema. Gente, isso aqui eu já mandei para eles colocarem para vocês na área do aluno, tá bom? Até amanhã de manhã já está lá, tá certo? Aí, mesmo quem tem a apostila, vale a pena deixar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, muito importante. As funções do sistema operacional. Beleza. Só que quando a gente vai falar do sistema operacional, a gente fala que ele é o principal software do computador. Porém, esse software, que é o sistema operacional, vou dar um exemplo, o Windows. Dentro dele, você tem vários outros softwares. Como assim, dentro dele, você tem vários outros softwares? Gente, vocês concordam comigo que dentro do Windows a gente tem, por exemplo, painel de controle? Desfragmentador de disco, calculadora, Windows Explorer, Internet Explorer. Enfim, Windows Media Player e por aí vai. Então a gente fala que o sistema operacional é um conjunto de programas. E esses programas todos, é a mesma coisa de eu falar assim, o que é um hospital? Um hospital é um conjunto de pessoas. Essas pessoas, elas podem ser classificadas em 3 categorias. São médicos, enfermeiros e atendentes. Pode ser? Sim ou não? Qual que é a diferença entre essas pessoas? O cargo, as funções que elas executam ali dentro. Ninguém é mais importante que ninguém. Se não fosse os atendentes, o hospital não funcionaria. Se não fosse os enfermeiros, os médicos não dariam conta. E se não fosse os médicos, ninguém seria atendido, né? Então, esses softwares que formam o sistema operacional também são divididos em 3 categorias. Que categorias são essas? Nós temos um tipo de software que é chamado de aplicativo. Mas aplicativo você ouve falar o tempo todo. Ouve ou não ouve? Onde que você ouve falar de aplicativo? Celular. Porque eu baixei um aplicativo para bate-papo. É um aplicativo. Eu baixei um aplicativo que eu consigo saber onde os meus filhos estão o tempo todo.
Quê? Pode. É um aplicativo também, se você fica monitorando seus filhos, quer saber onde eles estão. Ah, eu baixei um aplicativo antivírus. Isso não é aplicativo, não. Antivírus não é aplicativo. Antivírus é utilitário. Ah, então peraí. Qual que é a diferença entre um aplicativo e um utilitário? Presta atenção agora. O aplicativo é um software que vai te auxiliar no seu dia a dia. Por exemplo, você usa um editor de imagens, tipo o Photoshop. Ele te auxilia no seu trabalho? Então ele é um aplicativo. Você usa Microsoft Word. Ele te auxilia no seu trabalho? Ele é um aplicativo. Você usa o Microsoft Excel. Ele te auxilia no seu trabalho? Ele é um aplicativo. Agora, utilitário, gente, são softwares de manutenção, normalmente. Ferramenta de backup, antivírus, firewall, desfragmentadores. Deu para entender, sim ou não? Além do mais, nós temos um único software chamado kernel. Fala kernel. Kernel. Ele está aqui, gente, ó. O kernel, dentre os softwares que formam o sistema operacional, o kernel é o mais importante. Mas por que ele é o mais importante? Veja bem, aí eu volto nas funções do sistema operacional. Ele não tem 3 funções? De 3 funções, 2 são executadas pelo kernel, que é o gerenciamento de hardware e gerenciamento de software. Então, vamos colocar os pingos nos is. Qual que é o software mais importante do computador? O sistema operacional. Ótimo. Qual que é o software mais importante do sistema operacional? O kernel. Ótimo. É isso. Tá certo? Pessoal, aí deixa eu passar aqui a parte que não interessa. Tá? Exemplos de sistema operacional. É importante que vocês vão para a prova com esses nomes na cabeça. Por quê? Porque é perfeitamente possível que venha uma questão falando. Marque a alternativa que apresenta, marque a alternativa em que todos os nomes são nomes de sistemas operacionais, por exemplo. Tá? Então, ó, o DOS é um sistema operacional. DOS é antigão. Muitos de vocês nem usaram. Tem o Windows, tem o Linux, Unix, Solaris, Android, iOS, Windows Phone. Tem o Chrome OS, o Mac OS e assim por diante. Pessoal, na prova de vocês, ou melhor, no edital de vocês, estranhamente, só foi cobrado um sistema operacional. Que é qual? Windows. Só ele. Normalmente, gente, provas elaboradas pela FUMARC, vem 2. Vem o Windows e pelo menos no edital eles colocam também quem? O Linux. Dessa vez não. Para vocês, ótimo. Tá certo? Porque o Linux é mais chatinho. Pessoal, uma outra coisa que eu quero que vocês saibam. É possível, presta atenção agora, hein? É possível ter 2 sistemas operacionais no mesmo computador. Tá certo? Então, se você quiser, por exemplo, ter Windows 7 e Windows 10, se você quiser ter Windows e Linux, não há problema algum. Tranquilo. Sobre o Windows, o que você precisa saber? Que ele é um sistema operacional, que ele é desenvolvido pela Microsoft, por isso o nome Microsoft Windows. Ele é gratuito? Não. Não existe no mundo uma versão do Windows que seja gratuita. Não existe, André. Ah, eu já usei um gratuito, pirata, que chama. Tá certo? Qual que é a desvantagem de você usar software pirata? A mesma desvantagem de você dirigir carro roubado. O carro roubado é desconfortável? Não. Ele consome mais gasolina? Não. O IPVA dele é mais caro? Não. E a hora que você parar na Blitz? Ferro. É ou não é? O problema do software pirata é a Blitz. Né? A hora que a Receita bater lá, pedir documentação do software, você vai tomar uma lenhada que as suas pernas vão até tremer. E aí, o que eles vão fazer? Lacrar a empresa, vão te aplicar uma multa
gigantesca por utilização de software pirata. Então, para a prova, todos os softwares devem ser legalmente adquiridos. Tá certo? Então tá aí, ó. Não é software livre, não é gratuito. Eu não vou entrar no conceito de software livre, porque na prova de vocês, no edital, não citou sequer um exemplo de software livre. Nada de software livre. Tá certo? Beleza. Ô, gente, quando a gente usava o Windows, a gente usa ainda, né? O Windows 7, ele tem um monte de edição. Não bastava você comprar lá o Windows 7, tem um tal de Starter, tem um tal de Home Basic, tem um tal de Professional, Ultimate, e o que vai modificando de um para o outro é a quantidade de recursos que ele tem. No caso do Windows 10, são apenas 2. O Home, que é o mais básico, e o Pro, que é o mais completo. Tá certo? Nossa senhora, graças a Deus. Cara, minha orelha tá queimando aqui, bicho. Se não é alguém falando mal de mim, é o calor. Jesus. Beleza. Bom, passando para frente. Pessoal, tem um detalhe aqui. Olha o gás mortal. Gente, nós vamos entrar num tópico que se chama nomenclatura. Isso aqui sim. Nomenclatura de arquivos. Ou seja, quais são as regras que você deve usar para nomear os arquivos no seu computador. Presta atenção, gente. Os arquivos, todo nome de arquivo vai seguir esse padrão aqui, ó. Nome, ponto. Fala extensão. Isso. Você pode ter um arquivo na mesma pasta, A e A. Desde que as extensões sejam, isso, docx, xlsx, exe, odt. Ô, gente, a extensão é essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó, essa sigla é o que a gente chama de extensão. E essa sigla, ela identifica o tipo do arquivo. Então, gente, batendo o olho no arquivo, você deve ser capaz de me falar que tipo de arquivo que é. Na prova. Aqui é um arquivo do Word, aqui é um do Excel, isso aqui é um executável, isso aqui é um arquivo do BR Office Writer, que é o editor de texto que é concorrente do Word. Tá? Essa aqui não vai cair para vocês. Tá? Mas eu vou postar para vocês, na área do aluno de vocês, junto com esse material, uma lista com as principais extensões. Que aí vocês já vão para a prova municiados. Combinado assim, sim ou não? Beleza. Tem outra regra da vida. Aqui, ó. No máximo 260 caracteres. Quantos caracteres? 260. Ô, gente, quando eu falo que é no máximo 260, eu estou considerando o nome, o ponto e a extensão. E tem aqui que pega. Olha essa. Não podemos usar. Essa aqui vai ser a hora que você vai olhar para o seu concorrente, ele vai estar chorando. E você vai estar tranquilo. Você vai ter que lembrar disso aqui, ó. 2 pontos. Menor, maior. Aspas duplas. Interrogação, asterisco e as 3 barras. Esses caracteres não podem ser usados nem no nome e nem na... Fala extensão. Deixa eu te mostrar uma técnica ninja. Olha para cá. Desenha uma cabeça, cabelo, pescoço. Certo? Asterisco, interrogação. Olhos. Nariz. Aqui, ó. Boquinha, que é as aspas duplas.
Orelha. Desenha, gente. Não fica rindo, não. É para vocês desenharem. Vocês ficam rindo aí, na hora da prova, vocês pedem perdão a Deus. É um desenho estranho? É porque é o ângulo que vocês estão olhando. Mas esses são os caracteres que vocês não podem usar, nem no nome, nem na extensão. Combinado? Ô, gente, vou falar um negócio com vocês. Nome de pasta segue a mesma regra. Porém, nome de pasta não tem extensão. É só nome mesmo. Não usa extensão em nome de pasta. Tem algum bloquinho hoje? Não, porque Belo Horizonte tem bloquinho agora o ano todo. Dá pra... Ô, gente, esse lugar, isso aqui era igual um castelo fantasma há uns 4, 5 anos atrás. Se você queria fazer nada, você ficava em Belo Horizonte. Eu ficava lá na rodoviária, no carnaval, porque não tinha dinheiro para viajar. Aí eu ficava assim, tomara que o povo chegue logo, para eu ver o povo chegando, pelo menos, para ver a cidade movimentando. Hoje em dia, pelo amor de Deus, teve um infeliz, gente, ele estudou comigo. Ele montou um bloco de carnaval e eu acho que em homenagem a gente ter estudado junto, ele toca lá no bairro. No dia que ele toca lá no bairro, você só consegue sair de lá de helicóptero, avião ou alguma outra... Ou morto. Morto você também consegue. Nossa Senhora! Que inferno! Caramba, cara. Bom. Até aqui tudo bem. Eu quero dar uma outra dica. Ô, gente, quando a gente tem aqui, ó, C2 pontos barra, por exemplo, prolabore, barra 1.docx. Ô, gente, vocês entendem que isso aqui é o caminho para acessar esse arquivo? Sim ou não? Todos esses caracteres, todos, são considerados como fazendo parte do nome do arquivo. Entenderam, sim ou não? Todos. Então, ao invés do nome ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam como é que é? Como é que isso pode cair na prova? Pode cair assim, ó. Considerando um arquivo armazenado em tal local. Aí coloca. Podemos dizer que todos esses caracteres são considerados como sendo o nome do arquivo. O que você vai falar? Sim, é desse jeito. Seu concorrente possivelmente vai falar que não. Vai falar assim, claro que não, aqui, ó, o nome é isso aqui. Não, tudo isso aqui é contado. Beleza? Então vamos para frente. Tá lá o bonequinho. Iniciando o Windows. Eu acho que vocês já viram essa tela aqui. Que a gente liga o computador, aí aparece o seu nome aqui e aparece outros nomezinhos aqui. Sim ou não? Esses nomes que aparecem ali são o que chamamos de contas de utilizadores. Contas de usuário. Tem gente que fala assim, não, lá em casa a gente é mais tranquilo. Mais tranquilo como? Não, a gente tem uma conta só, chama família. E todo mundo entra com a mesma senha, porque na minha família é assim, a gente não esconde nada de ninguém. Não, pois é, isso não tem problema nenhum, não. Só que o Windows está entendendo que aquelas 10 pessoas que estão usando o computador, na verdade, são quantas? Uma. Portanto, ele vai ter uma área de trabalho, uma pasta favoritos, um histórico de navegação, e isso é compartilhado entre todos os usuários. Já pensou? Você salva sua monografia. B1 e B2. B1 vai lá e salva a monografia dele na pasta Meus Documentos, com o nome monografia. B2 vai lá, em qual pasta que ele vai salvar? Monografia, na pasta Meus Documentos, com qual nome? Pode ter 2 arquivos com o mesmo nome no mesmo lugar? O que é que vai acontecer? O arquivo do B2 substitui o arquivo do B1. E aí o que é que vai acontecer? B1 pega um punhal, mata B2. É ou não é? Você tá doido? O cara substitui sua monografia, bicho. Isso é loucura, cara. Isso não pode acontecer. Aí, veja bem. É aconselhável que a gente tenha uma conta para cada utilizador, cada usuário. Presta atenção agora. Eu não tenho limitação quanto ao número de contas de usuário que eu posso ter.
Se eu quiser, eu posso ter 200 contas aqui dentro. Isso vai deixar o computador lento? De forma nenhuma, não deixa, não tem isso. Não tem isso. Beleza. Então é o seguinte, aqui eu tenho várias contas. Quando alguém entra, a gente fala que o cara fez o quê? Aí que tá, sou. Deixa eu te falar. Login é o nome do usuário. Quando ele está entrando, a gente chama de logon. Certo? Mas é só um ajuste. Então, quando o cara entra no sistema, a gente fala que ele fez o quê? Fala logon, gente. Logon. Ó, gente, pela lógica, não tem problema se você errar. Aqui, na prova, tem. Eu te amaldiçoo. Veja bem, se logon é entrar, sair é o quê? Logoff. Só que você tem que tomar cuidado. Porque a FUMARC é ardilosa. O que ela vai te falar que é logoff? Quando você vê escrito off no controle remoto da sua televisão, você aperta, acontece o quê? Ele desliga. Então a FUMARC vai te falar o quê? Que se você fizer o logoff, ele vai desligar o computador. E ele vai desligar o computador? Não. Ele simplesmente vai sair da conta que está logada e vai voltar para essa tela. Entenderam, sim ou não? Então logon é entrar e logoff, sair. Até aqui tudo bem? Aí o B1 fala assim, cara, tá lá usando o computador, aí o B2 chega. Fala assim, ô B1, tô precisando acessar minha pasta aí, cara. Aí o B1 vai e levanta. Ele fala, não adianta, porque com a sua conta, você não consegue acessar a minha pasta. Aí ele vai e pensa assim, caramba, se eu fizer o logoff, vai fechar todos os seus programas para ele entrar. Aí quando ele fizer o logoff de novo e você voltar, seus programas estarão? Não, já que fechou, os programas estarão? E você vai ter que abrir tudo de novo. Então, às vezes, você quer só dar licença para um outro usuário entrar junto com você. Nesse caso, você não vai usar o logoff. Você vai usar uma opção chamada trocar de usuário. Ô, gente, quando a gente usa a troca de usuário, tá? Por exemplo, né? Tá conectado aqui, ó. Então vamos lá. Pedro e Arthur. Aí o Arthur tá logado. Ele abriu o Word, ele abriu o Excel. Beleza. Se o Arthur fizer o logoff, vai fechar os programas? Vai. E se ele fizer a troca de usuário? Não. Os programas são mantidos abertos. O sistema volta para aquela tela e o Pedro entra. Só que quando o Pedro entrar, ele vai conseguir ver os programas do Arthur? Não. Tá certo? Mas o fato é, quando o Arthur voltar, ele encontra tudo do jeitinho que ele deixou. Deu para entender? Na prova eles podem te perguntar, qual é a opção que permite que dois usuários se loguem ao mesmo tempo? O que você vai falar? Trocar usuário. Legal, é assim que se faz. Um outro detalhe. Tipos de conta. Ô, gente, existem dois tipos de conta, basicamente. Quando a gente vai criar uma conta, ele vai falar assim, cara, que tipo de conta é? Aí você vai colocar o quê? Administrador. E o outro é não, aí que tá, cara. Usuário padrão, quase isso. Ô, gente, qual que é a diferença? A diferença é que o administrador pode tudo. Tudo. O administrador pode e o usuário? Quase nada. Quase nada, inclusive, é o nome de um bandido muito famoso no Chapolin Colorado. Né? Se você rir, você lembra. Tinha o quase nada, tinha o pouca trance e o racha cuca. Era ou não era? Se você não lembra, esquece. Eu também não lembro, na verdade eu li isso na internet ontem. Não é da minha época, né, gente? Eu já nasci na época da Peppa Pig.
Quem que o pessoal falou outro dia que era a Peppa Pig? Ah, bicho, o cara falou outro dia na televisão, falou assim, não sei quem era como se fosse a Peppa Pig dos dias de hoje. Sei lá, cara. Bom, é tipo o Rivotril das crianças, né? Ô, gente, olha só. Veja bem, o administrador pode instalar e desinstalar programas. Ele tem acesso aos arquivos dele e de todos os outros usuários, e ele pode modificar qualquer configuração do computador. O que é que um usuário padrão pode? Gente, muito pouco. O cara pode só mudar a senha dele, mudar configurações da conta dele e acessar os recursos que o administrador permitiu. Fora isso, ele tem acesso à pasta documentos dele. Gente, um usuário consegue acessar os documentos de outro usuário? De jeito nenhum. E o administrador? Sim. Agora, deixa eu te dar um detalhe importante. Eu posso ter quantos administradores eu quiser. Faz sentido? Na minha opinião, não. É muito cacique, é muita gente mandando. Mas se eu quiser, eu posso ter 10 administradores no mesmo computador. Até aqui, tudo bem? Gente, o que é melhor? Usar o computador como administrador ou como usuário? De uma maneira geral. Administrador. Porque o administrador, cara, ele é trunks. É ou não é? Então tá, vou te dar um exemplo. Pensa no seguinte, eles vão fazer uma manutenção aqui no Prolabore. Certo? Vai ter que ter alguém aqui. Alguém que trabalha aqui vai ter que estar aqui. Eles vão fazer uma manutenção no corredor. É melhor que esteja eu ou o Carlos Cruz? Você vai falar assim, o Carlos, Por quê? Bicho, sei lá, o Carlos tem acesso a todas as áreas. O Carlos tem acesso a TI, o Carlos tem acesso aos servidores, o Carlos tem acesso aos banheiros, às salas, coordenação financeira, tudo. Eu tenho acesso ao corredor e à sala dos professores e aos banheiros. Tudo bem. Então é melhor que o Carlos esteja aqui. Ok. Se um ladrão entrar aqui dentro e o Carlos estiver aqui dentro, o que é que o cara faz? Pega o Carlos. E aí o cara vai ter acesso a quais áreas? Todas. E se eu estiver aqui dentro e ele me pegar, ele vai ter acesso a quais áreas? Corredor e banheiro. Em qual dos casos o estrago é maior? Quando o administrador está aqui dentro. Então eu vou te perguntar de novo. É melhor usar o computador como administrador ou como usuário? Aí sim. Como usuário. Por quê? Deixa eu te explicar. Isso é uma pergunta de prova. Se você está usando o computador como administrador e um vírus entra, o sistema operacional Windows não vai entender que aquilo ali é um vírus. Ele vai entender que é você, administrador, que está tentando fazer aquilo. Administrador pode fazer aquilo? Administrador pode fazer tudo, meu filho. E ele vai deixar? O vírus vai acabar com seus arquivos em questão de segundos. E se você tiver como usuário restrito? Ele vai deixar? Ele vai dar uma travada, porque o usuário não pode sair fazendo qualquer configuração. Deu para vocês entenderem isso, sim ou não? Então, eu falo assim, mas e esse computador aqui? Quem usa isso aqui? Quem usa? Eu. E mais quem? Eu. Quantos usuários tem aqui? 3. Eu, administrador, eu, usuário, e tem uma outra conta que eu criei aqui de teste, para se uma der pau. Mas por quê? Porque quando eu tenho que usar no dia a dia, eu uso como? Usuário. Eu mudo para administrador, gente, só quando eu tenho que fazer uma manutenção. Gente, o computador da casa de vocês têm que formatar 1 ou 2 vezes por ano. É ou não é? Fala assim, essa porcaria tá lento aí, ó. Eu não entendo. Esse trem enche de vírus toda hora. Mas o computador de vocês podem instalar as coisas? Pode, você vive procurando programa de filme. Eu quero um programa para baixar música. Eu quero um programa para isso e tal. Lá no TJ, será que seu computador vai ser formatado 2 vezes por ano? Claro que não. Não precisa. Por que que não precisa? Porque não estraga. E por que que não estraga?
Porque você não tem poderes de administrador, você não vai poder fazer nada com ele, a não ser trabalhar, meu filho, que é o que você está sendo pago para fazer. Ah, mas eu não posso baixar nada? Uai, era só você ter ficado em casa, ter liberado uma vaga. Lá na sua casa você pode baixar tudo que você quiser. Tá entendido aqui, gente? Sim ou não? Beleza. Coloquei aqui. Coloquei aqui embaixo. É mais seguro utilizar o computador com uma conta de usuário, ao invés de usar uma conta de administrador. Vamos falar da área de trabalho. Aqui tem diferença, hein? Pessoal, a área de trabalho, ela é conhecida como desktop. Beleza. Pessoal, o que nós temos basicamente na área de trabalho? Aqui, ó. Nós temos ícones. Hoje em dia é ícones e barra de tarefas. Nunca mais vai parar de chover, né, gente? Jesus Cristo. Pessoal, um ícone, ele pode ser 3 coisas. Ele pode ser pasta, ele pode ser arquivo, ou ele pode ser atalho. Calma que eu chego lá. Vamos falar da pasta. Pasta. Pasta também pode ser chamado de diretório. Pastas são criadas com um único objetivo: organização. Gente, não há limitação quanto ao número de pastas que você pode criar. Você pode criar 1, 2, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 1000. Você pode criar quantas pastas você quiser. Só que tem uma regrinha aqui. Olha isso. Se você tem aqui C2 pontos, aí aqui você tem uma pasta Pro, você pode ter uma outra pasta Pro no mesmo lugar? Não. Não podemos ter 2 pastas com o mesmo nome no mesmo lugar. Eu quero que você faça esse desenho e que você faça esse X em cima assim para mim. Cara, não tem cadeira pro professor aqui mais, não? O que aconteceu? Castigo? Pessoal, qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Isso. É porque aqui são 2 pastas com o mesmo nome no mesmo local. E aqui são... Eu posso ter quantas eu quiser. Se uma tiver dentro da outra, tranquilo. Como é que eu sei que está uma dentro da outra? Pelo recuo, né? Beleza. Anotações.
Beijo, tem uma goteira aqui na minha cabeça aqui, cara. E homem tem um raciocínio rápido, né? Tomei um balde d'água na cabeça aqui, tô pensando, o que é isso? Gente, para criar uma nova pasta, a gente faz Ctrl Shift N, ou então a gente faz o menu de atalho, novo pasta. Sabe o que é menu de atalho, gente? É botão direito. Sabe quando você clica com o botão direito que aparece aquele menuzinho? Chama menu de atalho. E para falar a verdade, não é nem nova pasta, é novo. Você vai clicar com o botão direito, aí você vai ter a opção novo. Aí você clica, aí vai ter arquivo, pasta, atalho. Aí você vai colocar o quê? Pasta. Vocês entenderam? Então tá, pasta foi, hein? Vamos lá para o arquivo agora. Imagina o seguinte, a Beth. Beth é uma pessoa organizada. Olha só, C2 pontos. Beth. Aí, Beth, você tem dentro de Beth uma pastinha chamada Estudos. Olha aqui que loucura, hein? Concursos. TJM. Aí você tem aqui português. E aqui, Beth, ó, você tem uma lista de exercícios que você está resolvendo até, inclusive, né? Aí tem aqui, lista 1.docx. Vou imaginar que essa lista, o tamanho dela seja 20 mega. Ô, gente, tá organizado, não tá? Porque pela estrutura da Beth aqui, se falar assim, eu estou precisando de um arquivo do concurso do TJM, ela já vem. Estudos, concurso, TJM. Naturalmente aqui dentro vai ter português, direito constitucional, informática e direito administrativo. Aí a português é a lista 1. Está muito organizado. Só que aquilo ali, ao meu modo de ver, tem um pequeno problema que toda vez que a Beth quiser abrir esse arquivo, ela vai ter que percorrer todo aquele caminho. Aí vem o marido da Beth e fala assim, Beth, te falar, eu falei que eu não ia dar palpite, porque homem é palpiteiro, né, gente? Raça! Eu não sei como é que mulher aguenta a gente. O homem, ele não sabe ficar calado, ele sempre tem que dar um palpite. Às vezes eu falo, vou ficar calado. Mas não, vou dar um palpite. O homem, ele gosta. Aí ele vai e fala, Beth, que é isso aí? A Beth, não, tô aqui abrindo meu arquivo aqui. Besteira? Fala, besteira o quê? Não, toda hora você vai ficar essa palhaçada aí, abrindo esse tanto de coisa. Ela fala, é minha organização, é assim mesmo e tal. Você deveria até fazer assim pra sua vida, inclusive. Toalha fora do lugar, aí manda em direta, né, Beth? Que eu sei que você manda em direta. Aí ele vai e fala assim, Beth, copia esse arquivo e cola ele onde? Na área de trabalho. Olha pra você ver a ideia de jirico. Vai pegar o arquivo, que é do Word, e vai colocar na área de trabalho. Certo? Vocês concordam que é uma cópia? Qual que vai ser o tamanho? 20 mega. Qual que é o problema? A princípio nenhum. Legal. A Beth consegue tanto abrir por aqui, quanto por aqui. Só tem um problema. A Beth vai abrir aqui, ó, e vai resolver 10 questões de manhã. Aí para, almoça, descansa um pouquinho, Beth. Aí de tarde você vem e abre aqui, ó. Fala assim, tá aqui. Aí você vai e fala, gente, parece que eu tinha resolvido 10 questões de manhã. As questões vão estar resolvidas? Não. Aí ela vai lá e resolve de novo, fala, não, eu tô sabendo mesmo, parece que... Aí ela vai e fala, uai, gente. Aí ela vai e resolve mais 4 questões nesse aqui, resolveu 14. Amanhã, a hora que ela abrir esse aqui, tem quantas resolvidas? Ela fala, tem alguma coisa errada. Como é que pode uma coisa dessa? Eu resolvi essas questões. É porque ela está com arquivo duplicado, cara. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer. Porque vai ter hora que você vai mexer aqui, vai ter hora que você vai mexer
lá. Beleza. O que você vai fazer, Beth? Esquece isso, isso é besteira. Você não vai seguir seu marido. Você vai fazer o seguinte, você vai criar um atalho. Eu vou mostrar como. Mas o atalho, ele é identificado por uma setinha, só isso. É o mesmo ícone, o mesmo nome, porém ele tem uma setinha. E o tamanho do atalho é 1 KB. Ou seja, ele não tem conteúdo, ele é só um apontamento. Porque, na verdade, quando a Beth clicar no atalho, ele vai abrir quem? O arquivo. Hein? Então, se ela abrir por aqui ou abrir por aqui, dará na mesma. Entenderam isso, sim ou não? Ô, gente, na vida, esquece computador. Para que serve um atalho? Um atalho, um caminho, um atalho. Para você chegar mais rápido. Ué. Aqui também. Ué. Se não fosse para chegar mais rápido, não seria um atalho, então deveria ter outro nome. Concorda comigo? Sim ou não? Pois é. Então, o atalho é para isso. Aí sempre tem uma pergunta que eu acho interessante. A pessoa fala assim, Pablo, se eu alterar o atalho, altera o arquivo? Sim ou não? Não tem resposta a esse tipo de questão, porque esse tipo de pergunta que é uma pergunta totalmente sem sentido. Não se altera atalho. Quando você clica no atalho, o que é aberto? O arquivo, gente. Você não altera atalho. O atalho é usado para abrir o arquivo. Entenderam isso, sim ou não? É assim que é feito. Beleza? Como que a gente cria atalho? Ó, menu de atalho, enviar para, deixa eu só mostrar esse aqui para vocês. Olha aqui, ó. Eu venho num arquivo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, botão direito sobre ele. Esse é o menu de atalho, tá, gente? Aí eu venho aqui, ó. Peraí, vamos lá de novo, hein? Botão direito. Enviar para área de trabalho, criar atalho. Tá vendo? Essa é a primeira opção. Tem mais uma. Menu de atalho. Novo atalho. Pronto. Essa é a segunda opção. Então, são duas opções, né, para você criar um atalho. Na verdade, se você arrastar o arquivo com a tecla Alt pressionada também, ele cria um atalho. Mas nesse contexto assim não é cobrado, não. Essa semana a minha aula passou da quinta para sexta. Olha que maravilha. Vamos fazer todos uma grande festa. Quando o Eudson, que é o professor de vocês, falar isso, gente, vamos fazer um piquenique. Quando ele falar isso, ninguém traz nada. Gente, todo mundo cai nessa pegadinha. Todo mundo faz o banquete e ele chega e não traz nada. O Eudson é muito picareta. Muito. Vocês já tiveram aula com ele, né? Não é possível, gente. Será que não? Ai, meu Deus do céu. Ah, não, se bem quem dá direito constitucional é a Carol. Não? O Cuia. Eu estava vendo a filha dele, ele tem uma filha que chama Laura. A menina dele é bonita demais, eu acho que não é dele, não. Só que a Laura tá grandona, a Laura já é dama de honra em casamento, e eu lembro dela quando ela tinha uns 3 aninhos, assim, aí tem um vídeo, entra lá no Instagram do Augusto e procura. Ele filmando, e ela falou assim, ele falou, ô Laurinha, eu te amo. Aí ela vai e fala assim, não, pai, de novo? Ele o quê? Ela fala, não, pai, mas de novo? Ele falou, de novo o quê, Laura? Você tá me sufocando, pai. Ela tem 3 anos! Ele falou, o quê? Ô, gente, você viu o telefone tremendo. Ela falou assim, pai, você tem que me dar espaço. O meu coração está cheio de palavras para falar. Mas você não me deixa falar, pai. Ele falou, Laura, eu estou falando que eu te amo. Mas você já falou. Deixa, me dá espaço para eu falar, pai.
Ele, tá bom. Ele começa a chorar no vídeo. Tá bom. Papá, ele dá uma gaguejada. Papai, vou te dar espaço então, já que é o que você quer. Ela, muito obrigado. E eu vou falar com a mamãe também. Eu falei, nossa senhora. Cara, até engasga. Gente, um outro detalhe que eu queria falar com vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é um arquivo. Isso aqui é um... Como é que você sabe que é atalho? Ah, beleza. Setinha. Aí eu coloquei aqui, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Se eu deletar esse atalho aqui que eu estou apontando aqui com a luzinha. Se eu deletar, o que acontece com o arquivo? Nada. Beleza. E se eu deletar o arquivo? Aí toma cuidado agora, toma cuidado. Se você deletar o arquivo, o atalho continua aqui. Porém, o atalho é para chegar no arquivo. E você deletou o arquivo, então ele vai parar de funcionar. Mas que ele continua aqui, ele continua. Se na prova eles falarem que o atalho é automaticamente deletado, está errado. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Beleza. Então você já sabe sobre os arquivos, sabe sobre os atalhos. Então agora eu vou falar da barra de... Não, gente. Agora é uma grande diferença do Windows 10 em relação ao 7. Essa aqui eu queria que vocês desenhassem. Vai ficar um desenho meio feio, mas porque eu quero. Não é por falta de habilidade, não.